Olá, sejam bem-vindos ao iProjetei. Meu nome é Murilo, sou um dos arquitetos que integram a equipe e hoje a gente vai falar a respeito de projetos de casa térrea em terrenos em desnível. Para quem não sabe o que é um terreno em desnível ou não assistiu os nossos vídeos a respeito desses perfis de terreno, a gente vai deixar um cardzinho aqui em cima, clica nele e confere lá um pouquinho mais sobre esse vídeo que tá muito legal. Hoje especificamente a gente vai falar sobre casas térreas em terreno em declive e aí é legal a gente trazer um ponto muito importante, né, que na verdade é o partido inicial do projeto para que a gente possa entender melhor como é o perfil do lote do cliente e como a gente deve desenvolver o projeto da casa para atender a necessidade do cliente e se adaptar ao lote de uma forma que fique o menos custoso possível. Melhor do que só falar é trazer um exemplo claro de um projeto personalizado para esse perfil de terreno. Geralmente, para esse perfil, a gente sempre vai indicar que o projeto seja personalizado, ou seja exclusivo, desenvolvido totalmente do zero para o cliente, pelo fato de que a gente vai estudar melhor a topografia do terreno, adaptar as necessidades do cliente ao perfil do lote, tudo isso sempre passando pela aprovação e revisão do profissional e do cliente juntos. Bom, então esse daqui é um pouquinho do projeto, tá? O terreno é um terreno de 20 por 50 e ele tem um declive bem acentuado. Então da frente, né, que seria essa área aqui que eu tô apontando, que está escrito limite do terreno, é a parte da frente com a rua, e o ponto mais baixo, que é aqui, né? Então o limite do terreno nos fundos, a gente tem 7 metros de desnível aproximadamente. Então é legal a gente entender esse perfil e através do projeto topográfico, né, da topografia do terreno, a gente consegue entender melhor isso e de quanto em quanto as curvas de nível elas estão sendo aplicadas. Nessa situação aqui, a gente já está mostrando para vocês o corte da casa e aí é legal explicar que a princípio, apesar do terreno ter um desnível bem acentuado, o cliente não quis abrir mão de trabalhar nos níveis do terreno. Então a gente realmente precisou ali subir um pouco mais o alicerce da casa, como vocês podem ver aqui, ó, trabalhando em patamares sim, mas patamares mais leves. Então nós temos um alicerce mais elevado, um primeiro nível que seria os dormitórios, né, que a gente vai chamar de área íntima, que são 4 suítes, e um segundo nível que na verdade é a área social da casa, que vai pegar toda essa extensão aqui, inclusive a garagem. Ponto importante, por se tratar de um condomínio, nós temos o recuo frontal daqui, tá? Nesse sentido. Com isso, a gente aproveitou até um pouquinho mais desse recuo e levou a casa mais para os fundos, para poder aproveitar um pouco mais esse desnível aqui, ó, esse perfil. Então achamos esse ponto do perfil onde a gente traçou um primeiro patamar e depois o centro e traçou outro patamar aqui. Vou mostrar a planta para vocês. Então, perfil da rua, casa recuada. Então temos aqui a garagem, todo o primeiro nível da casa, que seria a área social. Então ela vai contar com, vou dar um zoom aqui, garagem para 2 veículos, escritório, lavabo, despensa, cozinha, área gourmet, a lavanderia, um banho externo, área de secagem, sala de TV e sala de jantar, tudo no mesmo nível, tudo no mesmo patamar. O segundo é a área íntima da casa. A área íntima nós descemos praticamente um metro com relação à área social e aí nós temos os dormitórios. Temos 2 suítes, né? Na verdade, são 2 dormitórios atendidos por um banheiro, então a gente tem uma demi-suíte aqui nessa situação. Uma suíte convencional, que é a suíte número 1, e aqui no final do corredor a suíte do casal. A suíte do casal é uma suíte bem ampla, ela possui 2 aberturas, uma mais privativa voltada para o jardim lateral e outra com vista direta para a piscina. Ela também possui um closet e um banho do casal. O banho do casal possui 2 cubas, 2 chuveiros, e também é bem amplo. Então é uma casa que ficou bem espaçosa, né? Isso traz bastante conforto, comodidade para os moradores. E um ponto muito importante que a iProjetei toma durante o desenvolvimento de todos os nossos projetos é pensar sempre numa boa iluminação e numa boa ventilação. E mais uma vez a topografia do terreno é extremamente importante, porque através dela nós temos a indicação correta do norte e a gente consegue entender aonde tem o sol nascente e aonde tem o sol poente e voltar aos dormitórios, né? Para melhor insolação
de acordo com a necessidade e o clima do local. Nesse caso aqui, na planta, nós podemos ver que a suíte do casal possui 2 aberturas justamente para que a gente tenha uma excelente iluminação para dentro desse ambiente, né? E também para que nós tenhamos uma ventilação cruzada para os espaços. Então a gente tem aqueles ambientes que quando você abre totalmente a janela, muitas das vezes você pode até tirar aquela ideia de ter que ficar com o ar-condicionado ligado num dia quente para que a gente tenha uma boa circulação de ar. A mesma coisa para o corredor de circulação que nós temos aqui, né? Voltado sempre com grandes aberturas, porque daí a gente consegue fazer essa troca de ventilação dos ambientes, dos dormitórios. Então tem uma casa muito arejada, muito ventilada. Voltando aqui para a parte social, o gourmet ele possui um desnível para a área da piscina, porém é um desnível muito leve. E nós fazemos essa transição através das escadas, sim. Porém, um ponto muito importante que a gente gosta de trazer é que quando a gente vai fazer essa transição em ambientes de mais uso, né, onde a gente tem, por exemplo, o gourmet e a piscina, que no dia de uma festa você vai usar isso ao mesmo tempo, nós trabalhamos com escadas mais largas, justamente para que as descidas, né, as descidas e subidas durante o uso da festa, ou mesmo no cotidiano, se torne mais leve. Então nós temos degraus de escada mais largos, para deixar mais suave a descida e não dar aquela impressão de sobe e desce toda vez na casa, tá? Também é um desnível mais leve do gourmet para a parte da piscina. Ainda assim, nós tivemos que fazer isso. E depois nós temos um outro desnível bem grande realmente para um segundo deck, nessa parte de baixo aqui. O legal dessa questão de trabalhar com um projeto em desnível é que a gente tem uma vista muito legal. No caso desse cliente, nós conseguimos trabalhar com uma piscina com vista para os fundos do terreno dele. E aí, isso proporcionou que nós trabalhássemos também com uma piscina em borda infinita. Então, a hora que você está na piscina, nadando ou tomando, né, aqui a sua cerveja, você tem aquela visibilidade do jardim lá nos fundos. Então, fica um clima muito agradável e valoriza ainda mais o seu imóvel. A parte do deck, nessa área de baixo aqui também, ela agrega bastante, porque a gente consegue criar um outro estar mais privativo, apesar de ser um ambiente aberto, né? Também com vista direta para o jardim e um acesso à casa de máquinas. Então a gente não tem aquele espaço em que a gente vai ver a tampa da casa de máquinas. A gente aproveitou o desnível do terreno e fez a casa de máquinas afundada, né? Ou seja, ela ficou oculta aqui na área da casa. A gente no próprio alicerce, quando eu falei lá no início do vídeo que a gente subiu o alicerce da casa, a gente deixou a casa de máquinas embutida ali embaixo, então ela ficou extremamente discreta, a gente não tem essa visibilidade direta e nem aquela questão de barulho, de ruído quando o filtro está ligado. Pessoal, esse aqui é um pouquinho da fachada da casa, como vocês podem ver, a gente realmente deixou ela mais baixa do que o nível da rua. Porém, esse é um meio termo de onde a gente achou mais adequado realmente que a casa estivesse. Um ponto, por que a gente não inverteu a garagem por outro lado? Porque nós teríamos nessa situação uma rampa muito mais íngreme de acesso dos veículos aqui para trás. Outra coisa, lembra lá no início do vídeo que eu falei que a gente recuou um pouco mais a casa para trás? Foi justamente por essa questão da inclinação da rampa de acesso dos carros. Porque a gente não pode exceder 30% de inclinação, senão a gente vai ter aquele problema com o carro bater à frente, tá? Mesmo que às vezes seja um SUV, né? Às vezes desce um pouco mais rápido, pode ser que pegue. Então a gente recuou um pouco mais a casa, aproveitou que o cliente realmente tinha bastante terreno, né? E mesmo fazendo uma construção aí de mais de 300 metros quadrados, ele ainda assim possui bastante área de terreno. Nós recuamos a casa, conseguimos colocar a garagem com uma inclinação mais leve, né? E ainda assim valorizar a volumetria do projeto. Então a gente eleva mais o pé direito da casa, como vocês podem ver aqui na imagem, né, da entrada principal, trabalha com elementos mais verticalizados. A porta de madeira pivotante aqui toda em destaque também é um ponto muito legal a salientar. Sempre que possível trabalhar com um paisagismo mais exuberante também, para valorizar ainda mais a entrada da casa, tá? Então isso também é muito legal. Lembrando que a garagem ela tem o acesso à porta, então a gente fez essa cobertura também para deixar bem com um estilo mais linear, contemporâneo, né? A escada de acesso das visitas, e essa daqui seria uma vista mais em perspectiva do que a gente quis passar para o cliente, né? A ideia do conceito da fachada dele. A vista do corredor de circulação lateral, a ideia da piscina, como eu comentei com vocês. Nós temos aqui a borda infinita e aquela vista lá para os fundos do terreno. Aqui nós temos uma sauna e o espaço de ofurô aqui também. A vista mais uma vez, o acesso à casa de máquinas fica bem nesse cantinho aqui
Então cria um espaço bem legal. E uma sacada bacana que a gente teve durante o desenvolvimento desse projeto foi que, por nós termos esse desnível e criar essa ambientação com o deck mais baixo, né, a borda infinita ela cria também esse espaço, esse outro ambiente aqui de estar, de permanência. Então, às vezes, no final de dia, quer colocar as cadeiras, sentar aqui embaixo, tomar um vinho, né, bater um papo, você tem essa possibilidade também. Pessoal, então esse foi um pouquinho a respeito dos projetos térreos em terreno em desnível. Se você gostou, deixa aqui seu comentário, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações e ficar sempre ligado nas novidades e nas informações que a gente tem aqui para passar para você.